Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar com vocês novamente. Olá, pastor. Olá a todos. Pastor, qual é o texto que nós vamos ler hoje? Hoje nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 5, versos 21 ao verso 24. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aqui nós vamos ver nesse capítulo, no capítulo 5 de Gênesis, que ele começa com uma fórmula, todos esses parentes que estão aqui nesta genealogia de Adão, todos eles, no final de cada fórmula sobre cada pessoa, eles apresentam a seguinte frase: viveu ao todo 930 anos e morreu. Está falando sobre Adão. E todos eles, então, nós vamos ver que essa mesma frase em todos eles acontecem. Mas quando nós chegamos no verso 21, nós vamos ter uma surpresa, porque Enoque não tem essa frase. Aqui não diz que Enoque morreu, mas diz que ele andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Isso significa que Enoque não passou pela morte. Se nós formos observar desde o início aí da genealogia do capítulo 5, a idade, deles é longeva. Eles vivem muitos anos. Então, em média, 900 anos. Veja que Adão morre com 930. Aí vai uma longa lista aí. Teve um, que é o Matusalém, que vai ser o filho do Enoque. Ele vai viver 969 anos. Quase 1000 anos. Então Deus concedeu muita idade para que eles pudessem viver, para povoar a terra. Com o tempo, Deus foi se arrependendo de dar tanta idade para eles assim. E então agora aqui nós estamos vendo esta geração toda vindo depois daquele último estudo que nós tivemos falando de Enos, que ele começou a buscar a Deus e todos que estavam ali após ele também começam a invocar o nome do Senhor. Então toda esta geração que vem deles aí invocam o Senhor. Só que aqui nós estamos vendo no versículo 21 que aos 65 anos Enoque gerou Matusalém, que é o filho dele. Depois que ele gerou Matusalém, ele viveu mais quanto? 300 anos. 300 anos, gerou filhos e filhas. Mas durante esses 300 anos que ele está gerando filhos e filhos, quer dizer, ele está fazendo ali, a sua descendência crescer, contribuindo, para a povoação da terra, ele anda com Deus. É interessante que ele, 300 anos, não é um dia, é muito, muito tempo. Se um ano tem 365 dias, nós fizemos a continha aqui só para saber, por curiosidade. Deu 109.500 dias ele andou com Deus. Então, o que ele ficou nesses 300 anos ou nesses 109.500 dias falando com Deus? Tinha muito assunto, pelo jeito. E Deus gostou muito dele. Porque eles ficavam conversando, talvez ele ia perguntando, questionando, e Deus ia respondendo, e Deus também ia ensinando coisas para ele. Eu acredito que Deus ensinou muito para Enoque, e Enoque também passou para toda a sua descendência. Passou para os seus sobrinhos, para netos, para os filhos. Enquanto ele estava ali, durante esses 300 anos,
Eu acredito que ele recebeu muita coisa de Deus e foi passado para todos os seus familiares. É lógico que isso não está registrado aqui, porque senão nós não teríamos tanto espaço para fazer a leitura. Imagina se cada livro da Bíblia, um desses, Adão, ou seu filho Sete, ou os outros filhos, contassem todas as histórias em detalhes deles, nós não teríamos condições de falar. A Bíblia tem registros sucintos. Se fosse desenvolver todas as histórias e todas as pessoas que tem na Bíblia, nós teríamos uma enciclopédia de milhares de livros. Acho que esses estudos eram tão maravilhosos, ele ficava horas falando com Deus, e Deus então revelava o que ele precisava saber, mostrava, e ele vinha e falava com seu povo. Então, nesse ponto, provavelmente Deus perguntou para ele: eu quero que você venha aqui comigo. Estou gostando muito de conversar com você, Enoque. Você tem uns pontos de vista, você é interessado no que eu falo, e eu gostaria de te ensinar mais. Gostaria que você estivesse aqui comigo. O que você acha disso? Isso pode também ter lado. Quer dizer, a gente pode fazer diversas conjecturas do que poderia ter acontecido. Mas o que parece aqui é que Deus, é como você estava falando, Deus estava tão entrosado, os dois estavam tão entrosados, que Deus falou assim: acho que é melhor você ir viver comigo, porque essa terra aqui vai ficar muito ruim aqui o negócio. Talvez prevendo o que iria acontecer no futuro bem próximo. Acredito que quando Deus se aproximou de Enoque, Enoque tinha muitas perguntas, e ele foi perguntando para o Senhor o que aconteceu com o paraíso. Será que um dia nós vamos recuperar aquela terra? Nós poderemos estar novamente com Deus, com o Senhor? O Senhor fez ali o paraíso como o nosso avô nos falou sobre o paraíso. E Deus então começa a explicar para ele. Provavelmente Deus explica todo o plano de salvação. Deus se apresentou para Enoque, e aí está dizendo que depois que ele gerou Matusalém, antes dele ter os filhos e as filhas, ele já andou 300 anos com Deus. É muito tempo para estar na presença de Deus, se a gente imaginar em dias. Então o pessoal antediluviano, se a gente for pensar assim em época, eles tinham idade longevas. Depois o Senhor vai cortar essa idade, porque antes do dilúvio eles já começam a fazer muitas coisas más com o seu tempo. Eles começam a se afastar de Deus a ponto de Deus mandar um juízo para a terra. Estudando sobre Enoque e falando sobre Enos, Enos começou a invocar o Senhor. Enoque não só invocava o Senhor, mas andava com Deus. E olha só que coisa linda o Senhor fazendo. Essa relação só tende a crescer. E aí ele anda com Deus todo esse tempo. O Senhor gosta muito de estar com ele, e o Senhor o leva para si. Veja aí que ele andou com Deus no versículo 24 e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E essa palavra arrebatamento, pastor, o que é isso? Aqui nesse versículo, aqui no caso, arrebatado é que ele foi retirado, né, da terra. Mas isso também é um evento que vai acontecer no futuro com a igreja. A gente chama de arrebatamento, quando Deus vai fazer isso também. Vai levar o seu povo com ele, e vamos estar com o Senhor então dali para frente, para sempre com ele. Arrebatamento então é ser retirado, né? Ele foi retirado daqui, no caso levado para o céu. Ele foi tirado de uma forma em vida e foi levado. Ele não passou pela morte. Desses todos que você leu aí, que todos morriam, mesmo vivendo 969 anos com Matusalém e seu filho, mas no final eles morriam. Vamos dizer, Deus fez uma exceção. Enoque é uma exceção, assim como Elias também. Os dois foram as exceções que Deus fez. Porque
ele diz que todos os homens morreriam. Aqui no caso que você cita agora, Elias, é muito interessante, porque Elias também era um homem temente a Deus e ele veio para livrar o povo de Israel da falsa adoração. Eles estavam adorando os outros deuses, Baal, e eles tinham deixado o culto ao Deus vivo para seguir o Deus daquele rei que estava ali associado com a sua esposa Jezabel e que estavam servindo a esse Deus falso, um Deus que não podia fazer nada. Então, no caso de Elias, Elias também anda aqui fazendo a vontade de Deus, trabalhando para o Senhor, enfrentando o inimigo. Ele foi lá, massacrou os profetas de Baal e mostrou que o verdadeiro Deus respondia e respondeu levando todo o sacrifício que ele fez. No episódio 10, nós temos essa passagem contando esse fato sobre Elias e como que foi que ele foi arrebatado também por Deus. Então, o que nos chama a atenção nesse estudo de Gênesis, depois da queda, no começo o Senhor vai separando homens. Enos está invocando o Senhor, depois Enoque está andando com Deus, caminhando com Deus, vivendo com Deus, vivendo para Deus. E ele tinha família. Então ele arrumava tempo exclusivamente para estar com Deus, provavelmente nessa função de ministério integral. Se a gente fosse pensar assim, eles tinham um ministério integral com o Senhor. E agora aqui, depois de Abraão até Malaquias, nós vamos então encontrar outro também que é retirado da terra, porque Deus se agrada dele também. Deus se agradou de Elias. E quem que revelou para Elias que Elias arrebatado? O próprio Deus. Então, Elias tinha o seu servo Eliseu, como está aí no episódio 10, que vocês podem estar ouvindo com mais detalhes. Eliseu não queria deixar Elias, porque sabia que Deus vinha buscá-lo a qualquer momento. Então aqui, no caso de Enoque, nós não vemos essa preocupação da família. Nenhum familiar queria ficar perto de Enoque para também ver o arrebatamento ou então querer subir junto. Nós não vemos isso. Mas aqui já no caso de Elias, nós estamos vendo Deus já preparando alguém para ficar como substituto, porque Deus ia recolher aquele. Então, as comparações aqui que a gente está fazendo, e o Senhor vai nos orientando, é essa. Existe um chamado de Deus, Deus separa homens para buscá-lo, Deus separa homens para estar com eles, andar com eles e tirá-los da vida, tirá-los desse momento aqui e levar. Então, Deus está apontando, através de Elias, alguma coisa lá no futuro. Também de Enoque, algo lá no futuro, que é sobre o arrebatamento da igreja. Mas Jesus vai vir agora na segunda vinda e vai arrebatar os seus filhos. Nós temos uma referência sobre Enoque, antes de nós passarmos para esta outra parte, que vai falar sobre a vinda de Jesus. Hebreus 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. É aquilo que a gente falou, né? Deus se agradou tanto dele que quis ele para si. Não quis esperar até o dia da ressurreição dos mortos. O tomou, se agradou dele. Olha que coisa maravilhosa. Agora, dando continuidade ao assunto, Jesus, em Mateus 24, 36, nós temos o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E de que dia ele está falando aí, pastor? Ele está falando do dia da volta do Filho do Homem. Isso aqui é a segunda vinda, né? Que a gente chama, esse evento a gente chama de a segunda vinda de Jesus, que é quando ele vem nos ares. Ele não vai pisar aqui na terra, ele vai estar ali nos ares com o seu exército de anjos.
Então ele está dizendo, mas a respeito do dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai sabe. Assim como o Pai sabia que Enoque ia ser retirado, que Elias ia ser retirado, e ele sabe também o dia que os servos de Deus vai ser retirado dessa terra. Nós vamos descobrir agora contextos. Coisa que a gente precisa dizer é que a segunda vinda são dois eventos simultâneos. A segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos em Cristo, aqueles que estão em Cristo. Os mortos também que morreram em Cristo. Então são dois eventos simultâneos. Jesus vem e aparece nas nuvens. Mateus 24:40 diz: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Por quê? Porque somente aqueles que estiverem em Cristo é que serão levados. Os que fizeram a escolha, né? A escolha do caminho. Ou seja, escolheram aceitar Jesus e creram na obra que Jesus fez no Calvário. Tudo, desde Gênesis até Apocalipse, tudo aponta para o Filho de Deus. Não tem como nós chegarmos do outro lado se não tivermos o Filho. Então ele está falando aí, olha, então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. No 41 diz, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Aqui, pastor, nós estamos falando de arrebatamento. Da mesma forma como Deus levou Enoque, da mesma forma como Deus levou Elias, Deus também vai levar os seus servos, os que estão vivos. No dia da sua vinda, os que estiverem vivos, é desses versículos que estão falando. Se houver pessoas aqui no dia que Jesus vir, vamos supor, hoje Jesus chega, ou amanhã Jesus vem, ele com sua multidão de anjos, toda a terra o verá. Não tem como esconder esse evento, não vai ser um evento audível e visível para todos. 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. 43, porém, considerem isso, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 44, por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Aqui o foco dessa passagem é falar para que estejamos preparados, porque nós não sabemos a hora exata em que isso acontecerá. Esses pormenores de como tudo ocorrerá, nós temos outra passagem que nos mostra como isso vai acontecer. Ele nos chama a estar preparados, vigilantes o tempo todo, ou seja, eu estou aqui trabalhando, ganhando meu pão, mas sabendo que a qualquer momento o meu Senhor virá e eu não estarei mais aqui, se eu estou vivo. E se eu já partir com o Senhor, eu sei que eu vou estar dormindo, porque todos que já partiram e aceitaram Jesus estão dormindo até aquele dia que o Senhor voltar. 1 Coríntios 15, 23, Paulo diz, cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui existe uma ordem. Paulo está dizendo, primeiro Cristo aparece nos céus e depois todos aqueles que são de Cristo serão arrebatados conforme diz os versos abaixo. Então nós temos o verso 51, eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, aqueles que vão ressuscitar e vão ser arrebatados serão transformados. Todos. A questão é que nem todos dormiremos. Ou seja, aqui ele está dizendo que tem 2 classes de pessoas. Umas que estarão mortas e outras que estarão vivas. São 2 classes. Os mortos em Cristo e os vivos em Cristo. Mas todos serão transformados. E aí ele vai explicar esse momento maravilhoso. E aqui no verso 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis
e nós seremos transformados. Glória a Deus, que coisa gloriosa. Então, o que Elias experimentou, o que Enoque experimentou, nós também vamos experimentar. Num abrir e fechar de olhos, a trombeta vem, o Senhor Jesus lá com seus miríades e miríades de anjos no céu. Aquela coisa maravilhosa, toda a terra vendo. E então o Senhor ressoando a trombeta, aí os mortos já começam a ressuscitar com um novo corpo, incorruptível, não tem pecado, pastor, nada. E nós, os que estivermos vivos, ou aqueles que estiverem vivos quando estiverem aqui, talvez nós já estejamos mortos, porque a gente não sabe quando esse dia vai chegar. Nós seremos transformados também, os que estivermos em Cristo, receberemos um corpo incorruptível, porque lá no céu não pode entrar carne nem sangue, ou seja, não pode entrar esse corpo mortal, porque é contaminado pelo pecado, não pode. E então a gente tem uma coisa interessante no verso 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Esse corpo de pecado corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, da perfeição, daquilo que Deus nos fez lá no paraíso que o diabo nos roubou, o Senhor vai nos dar. Glória a Deus. Lá eles tinham um corpo perfeito, eles não tinham maldade, eles tinham longevidade, eles não tinham doença, não tinha nada. Nós também vamos ter tudo isso. Glória a Deus. Vamos dizer assim, é um objetivo pequeno a gente continuar vivendo aqui, mas o verdadeiro objetivo, aquele objetivo maior, é chegarmos a esse ponto aí e podermos fazer parte de todo esse processo. Mas aqui uma coisa importante dizer também é sobre o corpo mortal se revista da imortalidade. Muitas pessoas, devido a esse pensamento grego, os filósofos gregos, eles achavam que uma parte do homem, que era a alma, era uma coisa imortal. Mas a gente sabe que não. Nenhuma parte do homem é imortal, a não ser que quando Deus lhe concede a imortalidade, como é o caso aqui. Porque o único que é imortal é Deus. E se Ele não conceder imortalidade, nós não a teremos. Então agora sim, depois que estivermos na presença de Deus, já estivermos subindo com Cristo, aí teremos esse corpo incorruptível. Enquanto estivermos aqui na terra, nossa alma é limitada, nosso corpo é limitado, sim. E os que morrerem sem Jesus não ressuscitarão nessa segunda vinda de Jesus. Só vão ressuscitar para o juízo final. É muito importante, por isso que nós temos tanto cuidado das nossas almas. Você mencionou que nós subiremos. No texto de 1 Coríntios não fala sobre isso, mas aqui no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 13 a 18, aqui fala: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. O verso 14 diz: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É aquele versículo que você falou. Primeiro tem tudo uma ordem, né? O Senhor vem nos céus, fica ali. Segundo, os mortos que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. Os outros aguardarão o juízo, não serão ressuscitados. E os que estiverem vivos aqui, os jovens que estão aqui ainda nessa terra, as pessoas, ou nós mesmos, porque nós não sabemos a hora, né, nem o dia que ele virá. Se estivermos aqui, subiremos no ar
e então nós iremos nos encontrar com Cristo nas nuvens, porque Cristo não pisará nesta terra, porque a terra também já está condenada ao juízo. Então Jesus não entra mais aqui. Quando ele vir agora, uma outra vinda, ele vem para destruir a terra. Mas nessa aqui que nós estamos falando, ele virá para buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja, pastor? Todos aqueles que creram em Jesus são aqueles que estão em Cristo, como Paulo vai falar aí, nesse texto, tanto mortos como vivos, encontrarão com o Senhor nos ares para estarem para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos sair dessa terra e vamos estar com o Senhor, aprendendo dele tudo que ele tem para nos ensinar. Assim como Deus ensinou Enoque, o Senhor vai nos ensinar. Teremos uma eternidade aprendendo coisas. Olha, não dá nem para imaginar o que o Senhor vai nos ensinar. Porque a nossa eternidade já está garantida em Cristo se nós formos fiéis. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, são os dois textos que falam sobre esse assunto. Como será esse arrebatamento da igreja? Coisas similares que aconteceram com Enoque e Elias, nós vemos aqui aquelas pessoas que estiverem vivas, então serão arrebatadas também vivas. Glória e serão a Deus. Transformadas, e nós encontraremos o Senhor dos ares. Amém. Isso vai ser um dia glorioso, vai ser um dia maravilhoso, quando Glória todos a Deus. nós pudermos nos encontrar com o Senhor dos ares. E ver todos os nossos irmãos, todos os nossos entes queridos ali. Lucas, capítulo 17, verso 24, diz: Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. E vai ser um evento, parece assim, uma coisa que vai ser rápida, né? Porque Muito rápida. o relâmpago, ele passa rápido, né? Então, parece que Jesus vem nas nuvens, toma todos aqueles que são dele e vai embora. Vai embora. Continuando aqui no livro de Lucas, no verso 34, digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 35, 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 36, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Mateus 25, 13, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aí o Senhor nos chamando a atenção para sermos prudentes, ficarmos sóbrios. O que é vigiar, pastor? Vigiar é você ficar ali na espreita, né? Você ficar ali Alerta. alerta para algo aconteça, você está prestando atenção no que está acontecendo ali. Né? Alguns eventos ainda vão acontecer, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas aqui deixa bem claro que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Se nós não sabemos nem o dia nem a hora, o que nós devemos fazer? Ficar espertos, vigilantes. Ficar atentos a tudo o que está acontecendo e estar preparados. Preparados. O que é estar preparados nesse caso? Preparado é fazer tudo aquilo que Deus mandou. Ele falou sobre crer em Jesus, crer na obra de Cristo, sobre o batismo, sobre o novo nascimento, todas essas coisas que Deus nos ensina. Próxima referência, Marcos 13, 33. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Mas o que nós queremos enfatizar aqui é o que o Senhor está falando para nós. E nós devemos estar sobre aviso, vigilante, porque nós não sabemos a hora. Então agora outra referência, Lucas 21, 36. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. E aí, então, depois de toda essa chamada, vigiem, estejam alerta, estejam sobre aviso. Ele vem falar, portanto, ele reforça, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam
escapar de todas essas coisas que têm de acontecer. E então ele fala assim, que nós devemos vigiar e orar para que nós possamos escapar de todas essas coisas que têm que acontecer. Por isso que você tem que estar de pé, orando, buscando agora, vigiando, porque nada do que acontecer vai tirar você da sua posição do Filho de Deus, o Filho do homem. Então nós vamos poder estar de pé na frente dele, ali vendo ele, glória a Deus, e ele já nos chamando para junto dele. Apocalipse 11, 12. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Todo mundo subindo para a festa, a bodas do Cordeiro. Glória a Deus, que mensagem poderosa. Para estarmos com o Senhor para sempre. O Senhor fez esta obra desde Gênesis, nós estamos vendo o Senhor trabalhando. O Senhor chamou Enoque gostou muito de falar com Deus, ficou ali, e o Senhor o arrebatou, e o Senhor também vai nos arrebatar, ou se nós já estivermos mortos, né, nós subiremos. Isso significa que vai chegar a nossa vez. Vai chegar a nossa vez. Ser arrebatados. Vai chegar a sua vez, minha irmã, meu irmão, se você estiver nesta graça, não desista de orar, de buscar a face do Senhor. É o que nós vamos fazer, não é, pastor, agora? Amém. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu com este estudo maravilhoso e o que o Senhor nos chama a atenção para estarmos orando, vigiando, de sobreaviso, olhando tudo que está acontecendo ao nosso redor, sabendo que a qualquer momento o Senhor virá nas nuvens para levar aqueles que morreram em Ti e os que estão vivos, Senhor, para nós recebermos um novo corpo, um corpo, Senhor, incorruptível, sem pecado e imortal, Pai, para que nós possamos estar contigo. E assim seja, Pai, que todos aqueles que estão te ouvindo possam convidar Jesus para morar no seu coração e também receberem o perdão dos seus pecados e terem uma vida com o Senhor, uma vida, Senhor, de gratidão e louvor, uma vida, Senhor, abençoada. Assim seja, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Eu já vou me despedindo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Também quero me despedir, dizendo: fiquem com Deus e até a próxima.